Fala, rapaziada, mais um vídeo aqui pro canal. Vamos dar uma olhada aqui no que o Felipe Luiz falou sobre essa partida aí do Flamengo. Foi uma partida patética, né? Vamos dar uma olhada aí no que ele falou. Quais as desculpas que ele tem aí pra esse jogo horrível do Flamengo. Pra esse desempenho que, olha, muito abaixo. O vídeo é lá da Flamengo TV. O link vai estar aqui na descrição como créditos. Bora lá ver o que o Felipe Luiz falou. Bom, um jogo muito difícil, um adversário muito bem treinado. Temos que dar méritos para a vitória deles. Na verdade, eles fizeram um jogo taticamente muito bom, conseguiram bloquear muito nossa forma de jogar. Tivemos dificuldades na criação. Ainda assim foi um jogo muito igualado, na qual tivemos nossas possibilidades de virar, né? Mas infelizmente não aconteceu e eles conseguiram. Tão igualado foi que acabaram fazendo um gol de pênalti no final do jogo. Então, uma derrota que dói muito, né? Primeira, acho que como visitante, mas que tiramos lições dessa vitória, dessa derrota para poder continuar crescendo e evoluindo. Boa noite, Felipe, aqui, Sidão Marinho da Litoral News. Eu lembro que você tinha dito, né, numa vitória logo no início da caminhada, que na derrota seria cobrado, algo natural. A gente viu um Flamengo hoje com algumas atuações individuais ruins e coletivamente também ruim. De que maneira isso pode preocupar para o jogo decisivo para a Libertadores? E qual é a sua preocupação também com essa atuação abaixo? Eu queria que você falasse, tem pouca gente aqui, também sobre as alternativas de substituição que você fez. O que você pensou em cada mudança ali? Obrigado. A primeira, qual foi? Sobre a atuação coletivamente e algumas individuais ruins. Não, pois é. Como eu falei, no primeiro tempo, estávamos fazendo um bom jogo, rompendo bastante a pressão do Cruzeiro. Eles vêm pressionar forte, como eu falei, é um time muito bem trabalhado. Temos que dar mérito pro que o adversário fez. Conseguiram bloquear muito bem a nossa saída de bola, mas mesmo assim conseguimos sair várias vezes e no último terço acabou que não conseguimos fazer o gol. Numa perda da bola, né? O grande perigo do Cruzeiro e a forma que eles têm de jogar é te forçar o erro para conseguir contra-ataques. Assim, eles fizeram gols contra o Bahia, fizeram gols contra o Vila Nova, fizeram alguns gols também nessa caminhada. E hoje foi assim, um erro técnico e acabaram aproveitando a chance, mas o time em nenhum momento se abalou, continuou jogando. Claro que, como você falou, tecnicamente não estávamos na nossa melhor versão, mas temos que passar a página rápido e saber que as derrotas acontecem, é um desafio. Futebol é um desafio, o Campeonato Brasileiro principalmente é um desafio muito grande, são 38 rodadas, obviamente que esses tropeços acontecem, agora é levantar a cabeça o mais rápido possível para poder chegar bem nesse jogo da Libertadores que é fundamental. Aqui, boa noite, Felipe. Boa noite. A gente acompanha, né, mais de perto o feedback da torcida na internet e ao longo, né, dessa reta final do jogo, muita gente estava falando sobre erro de arbitragem. Claro que aqui no estádio fica difícil a gente conseguir ter uma precisão, porque a gente não tem o retorno da imagem, mas eu queria saber a que você atribui essa reclamação em relação ao erro de arbitragem, se você acha que houve realmente erro de arbitragem na partida, e se isso pode ter influenciado no resultado. Obrigada. Prefiro não comentar sobre arbitragem, sinceramente. Já vocês vão fazer isso aí nesses dias agora. A arbitragem sempre é muito comentada, eu prefiro não comentar. Felipe, boa noite. Eu queria que você projetasse a partida contra o Central Córdoba, que é uma partida decisiva na Libertadores na próxima quarta-feira. Hoje, primeiro analisar esse jogo de hoje contra o Cruzeiro, ver o que fizemos de bom, o que fizemos de ruim, para poder corrigir e a partir daí amanhã começar a estudar o próximo adversário, que deve ser muito parecido com o jogo do Maracanã e o jogo de hoje. Um adversário que tenta bloquear bastante a nossa saída para aproveitar as transições. Mas a partir de amanhã eu vou começar a planejar esse jogo. Enfim, rapaziada, se o Felipe Luiz for analisar esse jogo aqui, não vai ter nada de bom, né? Mas não sei como é que o Flamengo vai jogar. Mas uma coisa que tem que ser dita, é que o Felipe Luiz falou ali, é sobre melhor versão. E eu acho que a gente tá cometendo alguns erros, principalmente aqui no futebol brasileiro, cara. Eu não sei o que acontece. Não é normal o jogador. Eu fiz pouca base, eu fiz uma base muito rápida. Mas, cara, eu não erro o tanto de passe fácil de 2 metros, 3 metros que esses jogadores profissionais eles erram. E é uma coisa muito comum que eu vejo, não é só no Flamengo, mas todos os clubes. A gente acompanha o futebol internacional e a gente vê jogadores que não são bons tecnicamente, mas eles não erram passe.
Eu vou dar um exemplo do Lucas Vázquez do Real Madrid, que é um jogador questionadíssimo, que é um jogador que não é bom tecnicamente, que todo mundo fala que é cabeça de bagre, mas se você vê ele jogando, ele não erra passe, que por exemplo o Luiz Araújo do Flamengo erra, que o Cebolinha erra, que o próprio De La Cruz erra, entendeu? Então é coisas que a gente não consegue entender por que eles erram tanto passe. Aí você vai dizer, o futebol do Brasil é muito difícil. Cara, tá de brincadeira? Fácil vai ser o Mundial? Vai ser fácil jogar contra o Chelsea? Vai ser fácil jogar contra o Atlético de Madrid? Fácil é jogar contra esses times, cara? Então, é bizarro. E aí você vê que existe um problema muito grande dessa aflição que a gente fica, porque hoje o Flamengo pode jogar bem, aí você espera que ele vai repetir esse mesmo jogo que ele jogou na semana passada nesse outro jogo, principalmente porque os jogadores foram poupados, mas eles não jogam bem, jogam de um futebol ruim e eles erram tudo que eles tentam e a gente fica frustrado porque eles ganham muito dinheiro, mas é uma coisa que o Bruno Prado da Jovem Pan fala sempre que eu tô começando a acreditar, é que esses jogadores, eles não valem isso tudo. E a gente paga valores que eles não são compatíveis com o futebol deles. E a gente fica esperando um futebol de alto nível desses jogadores que não tem capacidade de entregar um futebol de alto nível. E aí eles vão jogar um jogo bem e 3 mal, entendeu? Sempre vem aqui dizer, o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil, mas por questão de volume. Então o Flamengo tem maior chances de vencer os jogos, porque uma hora o Luiz Araújo vai estar bem, e uma hora vai ter o Cebolinha bem, daqui a uma hora é o outro, daqui a pouco é outro, então e sempre é uma gangorra, e é por isso que a gente não tem estabilidade, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, cara. E aí, cara, é muito complicado a gente analisar. O dirigente do Flamengo tem que pensar, principalmente o Zé Boto, ele tem conhecimento de campeonatos europeus. O Flamengo agora tem a capacidade de desmontar esse elenco. Desmontar completamente. E continuar apenas com o Pedro, que eu acho que ele é bom tecnicamente, e o Arrascaeta, que é um muito bom, apesar da questão física. Quanto ele tem físico, ele joga muita bola. E mandar o resto, emprestar, vender. Cara, se livra desses jogadores, se livra de todo. Mantém o Pedro e mantém o Arrascaeta. O Wesley, né? Mais provavelmente o Wesley vai ser vendido porque eu acredito que o Wesley vai se tornar um bom jogador. Mas mantém ele porque ele é barato e é um jogador promissor. Monta um time de jogadores abaixo dos 20 anos que sejam jogadores promissores e que sejam baratos e que a gente consiga fazer dinheiro com eles. Claro que tem exceções como Alexandro, Danilo, que são jogadores espetaculares, jogadores de nível altíssimo e que a gente consegue manter. Mas outros ali, cara, não dá. Luiz Araújo, Michael. Meu Deus, mano, Michael. Você vê o Michael entrando, cara, ele parece eu jogando pelada, cara. Querendo fazer driblinho e não consegue passar do adversário. Ele é um jogador limitadíssimo, cara. O Felipe Luiz errou em colocar ele ali naquele jogo porque ele só atrapalhou o time. Porque ele não é jogador de arrasto. Ele não é um jogador como Cebolinha, com todas as suas limitações de tática, técnica. Ele é um jogador que arrasta. O Bruno Henrique também é esse jogador de arrasto. Mas o Michael não. O Michael é um showmanzinho. Ele pode entrar ali para fazer brincadeira, sassaricar dentro da área. Ele não é um jogador que vai decidir. Mas enfim, rapaziada, que jogo tenebroso. E isso deixa a gente pensativo. E não é por causa desse jogo. Eu já vinha falando isso desde o começo da temporada. O Flamengo é um time que erra muitos gols. E quando no momento que a gente for precisar desses gols, a gente vai sofrer. Esse foi o jogo que a gente precisou dos gols. Por sorte, a gente achou o gol com a Arrascaeta. Mas enfim, se você curtiu o vídeo, não se esquece, se inscreve no canal, deixa o like. Até o próximo vídeo.